Quantos dias dá para sair do zero e fazer 1 milhão por semana aqui no Big Ambitions? Eu vejo muita gente com 300, 400 dias de jogo e não bate nem 100k diário. Então hoje eu vou testar isso do zero no modo difícil e sem enrolação para vocês aqui. Versão 0.10. Pode mudar no futuro, modo personalizado e no difícil, do jeito que o jogo quer que você sofra. Criação do personagem, tudo aleatório, porque o foco aqui não é estética e sim money. Primeiro dia em Nova York e cada segundo importa. Primeira coisa, entender onde está o dinheiro. Marketing Insider. Midtown, maior margem, então é aqui que o jogo começa de verdade. E como quase sempre, cabelo salvando vidas financeiras. Agora é achar um espaço que não seja nem pobre e nem impossível. E aqui já temos um local, ou seja, temos viabilidade para iniciar o nosso projeto. Só que ainda tem um problema, eu ainda tô quebrado. Então vamos fazer o que todo mundo odeia, trabalhar. Sem estudos e sem muita habilidade, só me resta trabalhar como motorista de entrega. Na ocasião me provei um entregador rápido, porém não muito cuidadoso. Mas isso aqui não é para ficar rico, é só para convencer o banco que eu não sou um completo irresponsável. E sim, eu dei uma roubadinha no tempo do jogo, senão isso aqui ia levar uma vida inteira. Primeiro dia acabou, dinheiro contado $7.207. E sim, eu vou dormir no parque, porque aqui até a dignidade custa caro. Dia 2, e agora sim, o jogo começa de verdade. Fizemos nossa primeira refeição depois de chegar em Nova York, afinal nem só de trabalho vive o homem, e já fomos em busca de formação na Manhattan Business School para fazer o curso de RH base, porém por apenas 2 horinhas. Com o dinheiro das entregas, eu consigo meu primeiro empréstimo, e não tem como fugir disso, mas a meta é clara, terminar isso aqui sem dívidas. Enquanto fazia as entregas, aproveitei para pegar alguns contatos, então já aproveitei para ligar do banco de onde eu estava mesmo. $100 mil, definitivamente o banco pode nos ajudar e isto vai ser o suficiente. Bom, agora é hora de montar nosso primeiro negócio e a gente vai no mais seguro. Midtown, salão de cabeleireiro. Temos dinheiro e um local para alugar e uma boa demanda. Para não perder tempo calculando, eu usei o biggerambitions.com para saber exatamente o que eu precisava e quanto eu ia gastar em média. Itens comprados, agora é só aguardar a entrega. Enquanto isso, vamos estudar, porque sem gestão você não escala absolutamente nada. E antes que eu me esqueça, vamos também alugar o nosso AP, porque morar na rua destrói o personagem. Pela primeira vez, vamos visitar aqui o nosso espaço, onde vai ser nosso salão de cabeleireiro. Agora é só fazer uma montagem simples. No final do segundo dia, nasce o primeiro negócio. Simples, feio, mas funcionando. Início do terceiro dia, já estou aqui em busca de alguns candidatos para trabalhar como cabeleireiro e começar a preencher as vagas do nosso salão. Por enquanto, só eu trabalhando por aqui, vendendo apenas produtos capilares, sem funcionários, sem campanha de marketing, mas isso vai mudar muito rápido. Dia 4, nós já temos nossos primeiros funcionários. Agora, nosso salão começa a se estruturar de verdade. Dia 5 e o nosso salão hoje não ganha somente um piso novo, mas também autonomia. Agora ele pode funcionar perfeitamente sozinho. Além do mais, com a melhor dos resultados, agora também temos campanhas de marketing. Daqui para frente, as coisas vão começar a melhorar. Com autonomia, eu posso continuar os meus estudos. Dia 8, segunda semana aqui, e agora o jogo muda completamente. Nosso salão já se paga sozinho. No último dia que fez $43.200. Isso porque nossa grade de horários ainda não está completa, então a tendência aqui vai aumentar ainda mais. Mas isso não é o suficiente e ainda está muito longe de 1 milhão por semana. E é aqui que muita gente trava, porque continua abrindo loja, demora demais, então eu vou acelerar isso de outro jeito. Continuei estudando por esses dias, concluí mais 2 cursos de demandas de mercado que possibilitam abrir mais um negócio, e agora também acabei de finalizar o curso da sede administrativa. E é exatamente isso que a gente vai fazer essa semana, porque isso aqui vai mudar absolutamente tudo. Na estruturação da sede eu não tive muitas opções, então tive que alugar um escritório de alta capacidade, porque não encontrei edifícios intermediários, mas que por um lado foi bom, que isso já não mais limitaria o crescimento e a expansão,
A montagem foi o mais simples possível, sem muito acabamento e muito detalhamento. Uma estrutura inicial para apenas 10 pessoas, que já vai ser suficiente para a gente completar esse objetivo aqui, e escalar também bem mais rápido. E ao invés de perder tempo solicitando várias campanhas para cada uma das funções que a gente tinha dentro da sede, eu já fui direto nos caçadores de cabeça, fiz uma campanha única com alguns candidatos para apenas um dia, o que me custou um pouco mais caro, mas com essa entrega mais rápida, através do setor de caçadores de cabeça, eu consegui contratar o restante da equipe. E aí com isso eu consegui montar toda a base da empresa, setor de compras, logística e a parte também muito importante que é a gestão. E junto com a sede vem a peça essencial, o armazém. Dia 11 e em conjunto com a sede para a gente receber nossos materiais de importação, agora também temos um armazém com uma caminhonete para as entregas e algumas estantes de palhas para armazenar esses produtos. Além do mais, isso nos permitiu ter um contrato com a CSR International através do nosso agente de compras para começar a comprar nossos produtos capilares. E isso aqui reduz o preço do nosso produto automaticamente do nosso serviço e ajuda também a aumentar a nossa receita. Apenas um negócio, já estamos em 241 por semana e isso já nos leva a pensar em nosso segundo negócio. Não tem por que esperar. Através do Market Insider, mais uma vez, vamos descobrir aonde o dinheiro está. Aqui em Murray Hill temos boas demandas por serviços de salão de cabeleireiro e time que está ganhando não precisa se mexer. Então eu decidi que a gente vai se manter no mesmo ramo, porém em outro bairro, já que a demanda está muito boa e agora nós temos formas e automações muito mais práticas para lidar em uma escala ainda maior. Só que dessa vez não vai ser um salão de meio porte, vai ser um salão de alta portabilidade, com muitos clientes e obviamente muita renda. E aqui a gente inicia nosso segundo negócio. Aqui eu já começo adaptando todos os setores para a gente conseguir atender essa segunda loja e já abrir ela na próxima semana. Para isso eu já aumentei a quantidade de importação de produtos e já solicitei mais alguns candidatos. Bom, hoje é dia 15, entramos na terceira semana. Passei mais alguns dias aí aguardando para juntar um pouco de dinheiro. Inclusive acabaram de chegar as nossas remessas, né? Esse dinheiro foi tanto para pagar essas remessas, mas também hoje já vamos começar a estruturar nossa nova franquia do salão de cabeleireiro. E aqui começa o mesmo corre: definir preços, contratar funcionários, atribuir a agenda, repor as prateleiras, campanhas de marketing, porém dessa vez um pouco mais simplificado porque temos a sede administrativa para nos auxiliar. Para este segundo negócio ainda vamos fazer a montagem manualmente, pensando em economia, agilidade e na corrida contra o tempo. Mais uma vez, somente itens básicos e necessários e o suficiente para atender uma boa satisfação de interior ao desejo dos clientes. Design simples, sem muito detalhamento, porém funcional. Com a compra de todo o material, ficamos basicamente quase sem saldo. Então fiz mais de empréstimo para conseguir fazer uma parte do acabamento do interior do prédio. Mas apesar de tudo, cheguei a um resultado bem satisfatório e já não perdi tempo. Coloquei a loja logo para funcionar. Dia 17 e eu vim aqui finalizar o nosso salão, já estava em pleno funcionamento e tudo orquestrado, porém faltou recurso para a gente terminar o piso. Mas no seu segundo dia de funcionamento, ele já nos rendeu aqui $33.513 de receita. Com isso, a gente subiu aqui no ranking para o 5º lugar, agora estamos entre os grandes, uma receita de 364 mil por semana com apenas 2 negócios e subindo, diga-se de passagem. Isso nos leva a pensar no nosso próximo negócio. Dessa vez eu estava querendo entrar no ramo dos escritórios, mas o negócio aqui está muito competitivo. Não tem nenhum local com capacidade de 50 para a gente alugar aqui e abrir um escritório grande, que é o que realmente valeria a pena. E os negócios de escritórios, diga-se de passagem, o mais lucrativo, o escritório de advocacia, ele seria para a gente fazer um capital de giro, que seria para investir nos próximos negócios. Afinal, os negócios de varejo, uma parte da receita é convertida em recompra de produtos para a gente reabastecer as lojas. E os escritórios não, porque a gente basicamente presta um serviço e o valor que a gente recebe pode ser convertido em capital de giro. Então novamente vamos aqui para o Market Insider seguir as demandas.
E avaliando mais uma vez todas as demandas aqui e principalmente também a viabilidade de abrir essas lojas, o melhor local para a gente atualmente vai ser em Midtown. E nosso próximo negócio será uma loja de roupas de capacidade 75. Só que para a gente conseguir fazer isso, eu vou ter que quitar um dos nossos empréstimos e vamos ligar novamente lá no Santander. E aqui eu já vou pedir mais uns 600 mil. E definitivamente ele pode nos ajudar a continuar expandindo. Este valor ele vai servir para investir nesta loja, mas também para fazer os pedidos. E nós vamos precisar de mais um agente de compras para começar a importar esses produtos para revender. Então esse vai ser o nosso corre a partir de agora. Como deu para perceber, esse vídeo aqui eu não estou entrando muito em explicações e nem em detalhamento. Se você quiser um conteúdo mais detalhado, a gente tem uma saga rolando aqui, em busca do Império Perfeito. Lá, cada episódio a gente trabalha um tema específico e eu consigo explicar as coisas com mais tempo e com mais calma. Para ver esse conteúdo completo, eu vou deixar um cardzinho aí na tela. Mais uma semana aqui no jogo, sempre gosto de voltar nas quartas-feiras, hoje é dia 24 e a nossa loja já está em pleno funcionamento, começou na segunda-feira e no último dia que ela já nos rendeu 37.122 dólares. Isso nos mantém ainda na quinta posição, mas agora com receita semanal de 731 mil dólares e subindo. Se a gente clicar aqui dá pra ver que a tendência é subir e depois se estabilizar novamente. Diga-se de passagem que temos apenas 3 negócios funcionando. Esse escritório aqui é para um outro vídeo que eu tô gravando em conjunto com esse, que eu também vou soltar para vocês. Não sei qual que vai, a ordem que vai sair, mas nós temos apenas 3 negócios e 731 mil dólares por semana. E mais uma vez, não tem muito segredo, vamos para mais um negócio, vindo para o Marketing Insider, dando uma olhada nas demandas aqui. Como sempre, a gente deve seguir elas. A melhor oportunidade que eu encontrei é em Hell's Kitchen, uma loja de roupas baratas. Apenas um concorrente demanda em 80% e acredito eu que vai ser o suficiente. Nessa altura do campeonato também, um escritório de advocacia seria muito bom, mas vai me dar muito mais trabalho, então eu quero ir pelo simples e além do mais a gente já tem uma estrutura para suportar uma loja de roupas pequena. Então vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. O ponto que a gente já vai alugar vai ser esse aqui de esquina, está 8.319 dólares. Iniciar um novo negócio e aqui será mais uma loja de roupas. Para este último negócio eu vou utilizar o criador de projetos aqui do jogo. Para acessar a gente vai lá no menu, clica em projetos e no canto superior esquerdo tem abrir o criador de projetos. Aqui a gente seleciona o tipo de edifício e o tamanho do edifício precisa ser exatamente o mesmo modelo que a gente alugou lá no jogo. Aqui tem toda a variedade de móveis do jogo e você consegue montar o design completo dos seus negócios. Diga-se de passagem, uma excelente ferramenta traga pelos desenvolvedores. Design mais uma vez simples, porém funcional e atendendo às necessidades do edifício e dos clientes. Após finalizar e salvar o projeto, a gente vai na empresa de instalação de interior. Por uma taxa absurda de 131.850 dólares, a gente conseguiu poupar um bom tempo, afinal eles vão fazer essa instalação pra gente. Total 169.215 dólares. Bom, já estamos no dia 26 e a nossa loja ficou pronta, já está funcionando aqui pelo seu segundo dia. Inclusive ela já nos deu um bom retorno aqui, né? No segundo dia de funcionamento, 10 mil dólares. E a outra loja, 40 mil. Se abrirmos novamente a classificação, a gente se mantém no mesmo lugar, mas o que eu quero mostrar aqui é exatamente a receita, né? Agora, de fato, nós temos 4 negócios com 816 mil por semana. Mas creio eu que este final de semana, né? Talvez hoje, amanhã ou no domingo a gente já deve alcançar essa receita de 1 milhão por semana. Então, é isso que a gente vai fazer agora para finalizar aqui. Basicamente, voltar um simulador de dormir. E vamos lá então, nós vamos dormir. Dia 26, resumo total 236 mil dólares. Recordes em receita e ainda falta um pouquinho, mais 100 mil dólares. É que a tendência dessas lojas é aumentar. Sábado, dia 27, tivemos 236 mil dólares de receita em apenas um dia. Chegamos aqui a 891, ficou faltando 109 mil dólares, né? Pra gente alcançar a meta. Mas se a gente for olhar aqui, já subiu 15 mil de lucro. Essa loja que a gente colocou para funcionar. E a outra aqui já está batendo 50 mil por semana, subiu 10 mil. Enfim, domingo, dia 28, 264 mil, quase 300 mil dólares em um dia. 971 mil dólares por semana.
Falta apenas 30 mil. Por fim, dia 29. Resumo do dia 28, 299 mil. Faltou bem pouco para os 300 mil dólares, mas sem dúvidas com isso, batemos exatamente 1 milhão de receita por semana. E para não falar que a gente ficou na margem, na risca, não foi só 1 milhão não, foi 1.086.682 dólares nossa receita semanal. Porém, eu falei que a gente ia finalizar esse vídeo aqui sem dívidas, né? A gente tem aqui 88 mil mais 570 mil. A questão é que hoje é segunda-feira, a gente tem um pedido para fazer aqui. Obviamente, eu aumentei as quantidades dos pedidos aqui, então a gente vai gastar 700 mil aqui, mais 89 mil, quase 800 mil. Então vamos dormir aqui até umas 8 horas, que é a hora que vai fazer as entregas. Feitas as entregas, nos sobrou 579 mil dólares. Com isso, a gente vai conseguir pagar aqui, ó, este empréstimo aqui, vai ficar faltando este outro aqui. Então, vamos dormir só mais um dia aqui pra gente recuperar essa grana aqui e pagar esse empréstimo, e aí sim, oficialmente, a gente encerra aqui. Agora sim, terça-feira, dia 30, a gente pode pagar nosso último empréstimo. Tivemos uma receita de 229 mil no último dia, mas ainda assim nos manteve subindo, tá? A gente chegou aqui ao nosso topo de 1.144.000 semanal, só que agora a tendência é a gente começar a estabilizar, né? Dá pra ver pelos gráficos aqui, mas a questão é exatamente essa, o porquê de trazer um vídeo alcançando uma receita semanal de 1 milhão de dólares. Basicamente, quem está à nossa frente aqui é somente os nossos possíveis rivais, então agora você tem condições de lidar com cada um deles, né? Quando ativar as rivalidades, mas o principal ponto é 1 milhão por semana. Isso significa que você pode abrir 1 ou 2 negócios, dependendo do tipo de negócio que você for fazer. Se tivesse abrido um escritório de advocacia aqui, provavelmente essa receita ainda a gente teria conseguido um pouco mais rápido. A questão é que a gente não teve uma boa localidade aqui para alugar, né? Mas eu indicaria entre os terceiro ou quarto negócio fosse um escritório de advocacia, que eles realmente são muito lucrativos. Então, quantos dias são necessários para sair do zero para 1 milhão de receita por semana? 30 dias, que é equivalente aqui no caso do nosso save a metade de um ano. Se você ficou em dúvida e ainda achou difícil, o segredo é você não parar. Seu primeiro negócio já está pronto, já começa a organizar para o próximo. Marketing Side, demandas, aqui está o dinheiro. Se você já deu um saldo em caixa, já comece a organizar. Se não, já comece a pensar como que você vai fazer. O local para esse alugar, já começa a pensar na compra dos itens, enfim. O importante é não parar. Daqui para frente é basicamente ir abrindo mais negócios até que você tenha a sua renda infinita aí, né? Mas enfim, gostou desse vídeo? Quer que eu traga mais conteúdos parecidos com esse? Então deixa o seu like e comente aí embaixo qual que seria a nossa próxima meta aqui. É isso, valeu e fui!